Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, momento de palavra, momento de oração, exatamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família, você que está aqui pela primeira vez também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode ter certeza, se você está aqui, não é uma obra do acaso, Deus tem propósito com você neste momento e neste canal, em nome do Senhor Jesus. Continua com a gente porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Você que já me acompanha aqui todos os dias no nosso canal Devocional Diário, pela manhã, no final da tarde, nas campanhas, olha, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos começar hoje uma nova série aqui no nosso canal. As nossas séries começam na segunda-feira, encerrando na sexta-feira. Portanto, hoje é o início de uma nova série aqui no nosso canal e o tema da nossa série desta semana é Sabedoria que Transforma. Exatamente, sabedoria que transforma. Gente, tem uma coisa que todos nós que estamos aqui, certo? A gente realmente está buscando essa transformação, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Pastor, realmente, eu quero ter uma vida transformada. Eu quero mudança na minha vida. Olha, gente, durante essa semana eu vou falar sobre esse tema, sabedoria, a sabedoria de Deus, né? A sabedoria que transforma a sua vida, que transforma a sua casa, a sua família, a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida familiar. Nós vamos aqui estar, certo, conversando sobre várias áreas da sua vida que realmente é preciso ter muita sabedoria de Deus para que haja uma transformação, né? E hoje eu quero falar sobre esse tema. O que é a sabedoria de Deus, né? O que é, exatamente, pastor, o que é a sabedoria de Deus, certo? Eu vou trazer aqui para você algumas chaves que eu considero de extrema importância para a gente começar essa série entendendo um pouco o que é a sabedoria de Deus. Fica comigo porque eu vou já falar para você quais são essas chaves. Mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor. Como sempre, a gente inicia o nosso devocional com uma leitura bíblica, uma leitura bíblica da palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, gente. Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, olha só, que alcancemos coração sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos, olha só, um coração sábio, um coração que tem sabedoria, né? O que significa contar os nossos dias? Significa saber viver o dia de hoje, né? Essa já é uma chave de Deus para você, né? Olha aí, saber viver o dia de hoje, não viver no futuro devido à ansiedade, não viver no passado devido às crises que aconteceu, mas viver o hoje, viver o agora, certo? Se tem uma coisa que você pode viver e controlar esse momento, a gente não controla o passado, certo? Porque já passou, e nem o futuro porque não chegou, mas a gente pode ter controle do que eu posso viver o hoje, do que eu posso viver o agora. Isso já é uma chave de sabedoria para a nossa vida. Mas como eu falei, eu vou deixar aqui hoje para você, olha, 5 chaves. O que é a sabedoria de Deus? Para a gente começar, certo, a entender, a compreender, para que durante toda a semana você possa ser tremendamente edificado. Olha, durante essa semana nós vamos falar um pouco como é que eu posso alcançar a sabedoria, quais são os princípios da sabedoria, certo? Quais são os inimigos da sabedoria? Tem inimigos, né? Quais são os segredos para ter sabedoria e muito mais a gente vai estar aqui meditando, tá bom? Vamos lá, gente, a primeira chave que eu quero deixar hoje aqui para você. O que é a sabedoria de Deus, pastor? Primeiro, é uma capacidade de discernimento. Uma capacidade de discernimento. Gente, se tem algo que a gente precisa ter, é discernimento de Deus. Nós precisamos ter discernimento.
O que é ter discernimento? O que seria o discernimento de Deus? O discernimento de Deus é você entender o mundo espiritual, é você compreender o mundo espiritual, é você conseguir identificar uma ação do nosso adversário no mundo espiritual, certo? É a capacidade de entender quando algo que está acontecendo é uma aprovação de Deus, é uma falta de sabedoria sua ou é um ataque do nosso inimigo. Isso é discernimento espiritual. E só Deus pode dar aos seus servos, às suas servas, aos seus filhos, o discernimento espiritual, certo? E isso é algo dado por Deus, assim como a sabedoria é dada por Deus, né? Porque a gente precisa também compreender que existe a sabedoria humana, que é desenvolvida pelo intelecto, né? Pelo autoconhecimento, enfim. Agora, a sabedoria dada por Deus é uma sabedoria divina. A Bíblia diz que Deus deu, o texto é claro, Deus deu sabedoria a Salomão. Então não era a sabedoria dele humana, era a sabedoria de Deus. Então aprenda isso. A sabedoria de Deus, ela tem o seu fundamento em Deus. É uma sabedoria espiritual. Agora, lógico, como sendo de Deus, você vai ter discernimento espiritual, você vai ter valores espirituais, certo? Dentro dessa sabedoria. Mas essa sabedoria que, sendo de Deus e divina, ela também vai te ajudar nos processos de tomadas de decisões, de atitude, de comportamento, de escolhas, de direção aqui na vida em que você está vivendo, ou seja, nessa dimensão. Então a sabedoria de Deus, ela abrange tanto a parte espiritual como a parte natural, certo? Como as nossas decisões e os nossos dia a dia, né? As decisões que temos que tomar, as atitudes que temos que ter. Essa sabedoria, ela vai estar atrelada à sabedoria humana. Você está entendendo? Isso é muito importante você entender. Tem muita gente que ele tem somente a sabedoria humana, certo? O poder de decisão, de intelecto, e muitas vezes, certo? Somente com a sabedoria humana não é o suficiente para você vencer as batalhas e conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que está no teu coração. Porque aquilo que é material vai se consolidar, mas tem coisas, gente, olha, tem coisas que é espiritual. E muitas vezes essas batalhas se dão muito mais no campo da espiritualidade do que no campo da materialidade. É muito mais no espiritual do que na matéria. É por isso que é preciso, certo, você entender essa diferença entre o que é sabedoria de Deus e o que é sabedoria humana. Quando você busca essa sabedoria de Deus, certo, e busca a sabedoria humana e as duas se juntam, gente, pode ter certeza. Você vai ter capacidade de discernimento, tanto de algo que seja espiritual, como de algo que seja material. E isso é muito importante. Primeiro ponto, sabe, assim, que eu considero de extrema importância. Por isso que eu já deixei aqui, essa é a primeira chave, certo? Que a sabedoria de Deus, certo, entrega para você, certo? É abrir os teus olhos espirituais e você ter essa capacidade de discernir, de ter discernimento daquilo que vem de Deus, daquilo que vem do nosso adversário ou daquilo que realmente foi a sua falta de sabedoria e por isso as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante. A segunda chave que eu quero deixar, o que é a sabedoria de Deus? É agir segundo a direção de Deus. Exatamente. Porque quando você tem o discernimento de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter a direção de Deus na sua vida. Deus vai mostrar o caminho que você deve tomar. Agora, não adianta só receber a direção de Deus. É preciso seguir e agir segundo a direção de Deus. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, Deus deu a Sansão, certo, um propósito de vida. Sansão nasceu como
com um propósito de Deus, certo? Ele tinha um propósito específico de Deus na sua vida, tanto que ele tinha um voto de nazireu, certo? Não podia, certo, beber vinho, não podia, certo, cortar o seu cabelo e assim sucessivamente, né? Isso é um caso, o voto do nazireu, né? E isso é uma prática, né? Isso é uma prática da cultura judaica da época, né? E a grande realidade é que, apesar de ele ter o propósito dado por Deus, apesar dele ter nascido, certo, como um propósito de Deus na sua vida, ele não agiu segundo a direção de Deus. Então o que faltou? Sabedoria. Capacidade de ter discernimento, né? Quando as coisas começaram a acontecer de errado na sua vida, quando ele começou a se envolver com Dalila, ele perdeu a capacidade de ter discernimento e por isso agiu segundo a sua vontade e não mais segundo a direção de Deus. Por isso que você precisa ter muito cuidado. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente perde essa direção de Deus. A gente deixa que a nossa vontade prevaleça, a gente se permite não seguir o caminho porque a gente acha que é mais longo, a gente quer pegar atalho, certo? Você tem que ter muito cuidado para você não sair da direção de Deus. Agora tem um outro lado que tem pessoas que, apesar de ter a direção de Deus, ele não age segundo a direção de Deus. Apesar de saber qual é a direção de Deus, mas a pessoa prefere seguir do seu jeito, seguir da sua forma. E isso é perigoso demais, certo? A sabedoria de Deus na sua vida é quando você realmente não tem somente a direção, não sabe somente qual é a direção, mas realmente você vai agir, você vai seguir, você vai andar, você vai viver segundo a direção de Deus. Mesmo que essa direção do Senhor não seja a direção que eu quero, não seja da forma como eu pensei, mas grava isso no teu coração, se submeta ao Senhor, creia no Senhor, porque Ele sempre, meu amado e minha amada, Ele tem a melhor direção para a sua vida. A terceira chave que eu quero deixar, o que é a sabedoria de Deus, pastor? É a capacidade de ver as diferenças. Exatamente, a capacidade de ver as diferenças. A gente vê diferença em ambiente, a gente vê diferença em pessoas, a gente vê diferença em determinadas situações, certo? Essa capacidade de enxergar a diferença. Você não faz um nivelamento de tudo. Você não nivela todos os ambientes como sendo todos iguais. Você não nivela as pessoas como sendo todas iguais. Você consegue ver a diferença, sabe? Você consegue enxergar aquilo que é uma cilada ou aquilo que é bênção de Deus, certo? Aquela pessoa que vai agregar valor na sua vida ou aquela pessoa que vai tirar você do seu foco, do teu propósito, sabe? A sabedoria de Deus, ela vai agir nessas áreas. Você vê a diferença de forma clara, certo? Isso é muito importante, certo? Porque isso vai te ajudar, certo? A evitar perdas em todos os sentidos. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um negócio, aquele negócio, Deus não está no negócio, certo? Mas você não consegue enxergar. Quem tem a sabedoria de Deus, gente, ele consegue ver, ele vê a diferença, ele sente que aquilo não é de Deus, está errado, certo? Tem alguma coisa que não está batendo. Quando a pessoa não tem a sabedoria de Deus, é como se a pessoa tivesse cego, entendeu? Ele vai fazendo as coisas, ele não sente nada, ele não consegue ver os detalhes, certo? As atitudes, os comportamentos das pessoas pela qual ele está negociando, trabalhando ou fazendo alguma coisa, ele não consegue enxergar, porque falta a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é isso, é a capacidade de ver as diferenças, certo? Numa negociação, é a capacidade de ver a diferença no namoro, exatamente, sabe? Você precisa pedir realmente a sabedoria de Deus na sua vida. Você vê a diferença num ambiente, esse lugar é bom para mim, esse lugar não é bom para mim, essa amizade é boa para mim, essa amizade não é boa para mim, esse negócio é de Deus, não, esse negócio não é de Deus, certo? Não, eu tenho que fazer isso, não, mas é melhor não fazer isso aqui. Deus está dizendo, Deus está me falando ao meu coração que isso não vai dar certo. Gente, é a
capacidade de ver a diferença, certo? Em tudo na sua vida, certo? Isso aqui eu posso assistir, eu posso deixar e me permitir que entre dentro do meu coração. Não, isso aqui eu não posso fazer isso aqui, certo? Com essa pessoa aqui eu posso andar. Não, com essa aqui eu não posso andar. Gente, é isso. É a capacidade de ver as diferenças. A quarta chave que eu quero deixar aqui para você, o que é a sabedoria de Deus, certo? É o temor a Deus no coração. É o temor a Deus no seu coração. Gente, grava isso que eu vou te falar. Temor a Deus não é ter medo de Deus, né? A gente não pode ter medo de Deus, certo? Porque Deus vai fazer isso se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, Deus vai me fazer isso. Não. Nosso relacionamento com Deus não deve ser como base o medo. O relacionamento de Deus deve ser temor. E o que é temor a Deus? Temor a Deus é seguir os seus princípios. Temor a Deus é dar valor aos princípios de Deus. Temor a Deus é viver segundo o coração de Deus. Viver segundo a vontade dele na sua vida. O que é a sabedoria de Deus é isso, é temer a Ele, não é ter medo dEle, é temer a Ele, é honrar a Ele, sabe? Você para pensar, isso vai honrar o Senhor ou vai desonrar? Eu vou estar glorificando o nome do Senhor ou eu vou estar carregando o nome do Senhor em vão? Isso aqui vai agregar valor no reino ou vai trazer prejuízo para o reino? Eu posso me envolver com isso ou eu não posso me envolver com isso? Eu posso ter essa atitude ou não posso? Eu tenho que frear, certo? Gente, temor a Deus está associado, pode escrever isso que eu estou falando, há muitas renúncias na nossa vida. Tem muitas coisas, certo, que quando você está diante de determinada situação, certo, o temor de Deus bate no teu coração, não é verdade? O temor de Deus bate, certo? Você está diante de uma situação que você sabe que aquilo vai desagradar a Deus, que aquilo não é bom para a sua vida. Aí bate aquele temor, não faça isso. Você sente, você ouve até a voz do Senhor dizendo, não faça isso, não cometa esse erro, certo? Isso aí é a voz de Deus, Deus está te freando, certo? Isso é o temor de Deus no teu coração, porque você está constituído, certo, de bases na sua vida, de valor. Qual é o valor principal e primordial na tua vida espiritual? É a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí dentro do teu coração. Esses são os teus princípios, o teu valor. E esses princípios e valores que estão dentro do teu coração é o que constitui o temor a Deus. Então, diante de determinadas coisas, o Senhor vai tocar lá no teu coração. Tu vai sentir, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso, isso não está certo. Aí o que eu acabei de falar, muitas vezes a vontade, ela sobrepõe o temor a Deus. Por isso que eu falo que o temor a Deus está ligado à renúncia. É você renunciar à sua vontade e você seguir os princípios de Deus. Isso é temor a Deus. A quinta e a última que eu quero deixar, que é para fechar com você. O que é a sabedoria de Deus, pastor? É obedecer, gente. É obedecer. Se temor é saber, é observar, certo? É dar valor aos princípios de Deus, certo? A quinta chave é obedecer a esses princípios, né? É obedecer. Não é deixar que a sua vontade venha se sobrepor, certo? Diante dos princípios de Deus. Mas você obedecer a Deus, né? Ser obediente, certo? Em todas as situações da sua vida. Se tem uma coisa, gente, grava isso com o teu coração. Se tem uma coisa que Deus gosta, gente, é de obediência. Ele falou para Saul, é melhor, Saul, obedecer do que sacrificar, certo? Ele falou isso para Saul. Quando Saul tomou uma decisão de não obedecer, não esperou o profeta chegar e fez sacrifício sem ter a legitimidade para fazer. O Senhor, quando chegou, conversou com ele e usou o profeta Samuel e disse, essa palavra que eu estou falando, foi Deus que disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar, certo? O que significa isso? Quem tem a sabedoria de Deus, obedece.
mas quem se permite, certo, que a sua vontade, as suas escolhas, muitas vezes a sua natureza carnal, certo, assuma o comando da sua vida, as emoções negativas, os fatos negativos, os pensamentos negativos, certo, você se permite que isso venha tomar e assumir o comando da sua vida, então você deixa de obedecer e seguir os princípios de Deus. Por isso que hoje a minha palavra para você é essa. O que é a sabedoria de Deus? Capacidade de discernimento. Peça ao Senhor, ore, peça discernimento de Deus. Agir segundo a direção de Deus, sabe? Diga para Deus: Senhor, eu quero viver segundo a tua direção. É a capacidade de ver a diferença. Você tem que orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a diferença nas coisas. Eu não consigo enxergar. Abre os meus olhos, certo? Em quarto lugar, o temor a Deus no seu coração. É temer ao Senhor, não é ter medo dele, é temer a ele, é ter um relacionamento de amor. É isso, louvado seja o nome do Senhor. E a quinta, obedecer os seus princípios. É melhor obedecer do que sacrificar. Ore agora comigo a oração do Pai Nosso. Essa é a porção do dia, essa é a porção da palavra do Senhor para a sua vida. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa, meu Deus, cada pessoa que está recebendo a tua palavra, que esta palavra se cumpra nesta vida, que esta pessoa receba, Senhor, essa capacidade, possa desenvolver na sua vida essas 5 chaves de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Olha, não se esquecendo que hoje à tarde eu estou de volta aqui no nosso canal, certo? Para o início da nossa campanha A Queda do Gigante. Eu vou aguardar por você. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe o seu like, seu joinha e compartilhe com 7 pessoas. Eu vou estar às 18 horas no chat online, ao vivo, no início da campanha, com todos vocês. Um forte abraço. Deus abençoe.